Boa noite, boa tarde, bom dia. O curso Krishnamurti A Mente segue indo para suas últimas aulas e agora a gente vai falar sobre a boa mente, como desenvolver uma boa mente, uma mente saudável. Então presta atenção, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Mas antes, a nossa vinheta. Ok, segue aqui a nossa apresentação. Para você que está chegando agora, você vai poder ver que a gente aqui nesse curso está estudando o livro A Mente Imensurável, do grande filósofo indiano, estudioso, um dos nomes mais reconhecidos da Índia, Krishnamurti, filósofo, escritor, orador e educador indiano. Para você que não me conhece, que está chegando agora, eu sou aluno e biógrafo do professor Hermógenes, grande admirador de Krishnamurti. Fui certificado por Lino Miele no Ashtanga Yoga, ordenado no Zen por Thich Nhat Hanh e fui admitido pela Associação Internacional de Yoga Terapia por Georg Forstein, um dos maiores pesquisadores da história do yoga. Seguimos em frente. O que estamos estudando? A Boa Mente, conferência dada por Krishnamurti em Bombaim. Se você quiser mais detalhes, você pode adquirir esse livro no site da Amazon ou direto com a editora da Sociedade Teosófica, A Mente Imensurável, ok? Então, o que falava essa conferência? A primeira coisa, ele fala da divisão da mente, como que a mente se divide. Deixa eu colocar aqui de uma maneira que fique mais fácil a leitura para você. E aqui está. Ele diz o seguinte: aonde existe divisão, não apenas entre homem e mulher em seu relacionamento, mas também divisão racial, religiosa, linguística, deve haver conflito. Então, quando a mente cria divisão, essa mente vai gerar conflito, vai gerar situações de conflito, né? Como quando você tem uma certa doença, se a causa dessa doença pode ser encontrada, ela pode ser curada. Então, o conflito se resolve se você encontrar ou se buscar a causa dele. Onde existe poder, com ele acontecem todas as coisas horrendas. Essa busca do poder, Krishnamurti apresenta que é um dos causadores, uma das coisas que geram a divisão. Então, aonde há comparação, deve haver medo e deve haver conflito. A mente que compara o tempo todo também é uma mente que entra em conflito, que se coloca numa situação de conflito justamente por estar comparando, né? O desejo de vir a ser, que é a mensuração, que é a comparação, porque quando nós comparamos, nós estamos desenvolvendo um raciocínio com a ideia de vir a ser, eu desejo ser tal coisa. E isso é um raciocínio que vai gerar conflito. Isso seria uma das causas do conflito. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o condicionamento, né? Como a mente se condiciona, para entender como é que a gente cria esses nossos problemas, né? Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte: mas se você está condicionado ao outro, ou seja, a busca por não violência enquanto você é violento, que significa se afastar do fato, então você deve ter conflito. A ideia é o seguinte: se você cria a noção de não violência, mas não olha para a violência, para o fato da violência que existe em você, você só está criando mais conflito, porque essa não violência é a noção de um vir a ser, mas você não está trabalhando o fato do conflito, da violência existir em você. Então, quando você cria a noção de não violência sem fazer o trabalho interno, você aumenta o conflito. Os fatos, se você os encara, eles não criam problemas. Se você aprende a lidar com os fatos olhando para eles de frente. Uma boa mente é uma mente livre. Então aqui ele caracteriza a definição do que é uma boa mente, do que é uma mente saudável, do que é uma mente lúcida. É uma mente livre, não é uma mente contemporânea, não é uma mente moderna, não é uma mente cheia de informações, né? Mas sim uma mente livre de condicionamentos. Se você perceber sua violência e agir onde haverá o fim da então haverá o fim da violência.
completamente. Se você olha para o fato e cria uma ação em relação a ele. Agora, vamos às conclusões aqui, né, dessa palestra, desse tema de hoje, sobre a mente saudável. Uma mente tagarela é uma mente doente, essa mente inquietante, essa mente que não para de falar, essa mente muito acelerada. O vir a ser é um movimento da arrogância, né? É uma ideia de eu preciso ser melhor, eu tenho que ser melhor. É isso que ele está colocando como um movimento de arrogância. Ele nega totalmente essa ideia do vir a ser, o senso de humildade, né? Na ideia de que eu tentando ser melhor, eu não trabalho no aspecto da humildade, de perceber os pontos realmente que eu preciso melhorar, se eu não olhar para os pontos. Veja bem, ele coloca num contraponto esse raciocínio. É preciso a gente entender. Eu mesmo, quando estava lendo o texto, acabava tendo que reler para entender esse ponto melhor. A questão que ele apresenta é o foco excessivo no vir a ser, o foco de precisamos nos transformar, mas sem olhar, sem fazer o trabalho profundo de olhar o seu fato, olhar a sua realidade. E aí, se você não faz isso, você não se torna humilde, né? E aí ele vai concluir, né? Quando há uma percepção daquilo que é arrogância, a própria percepção demanda ação imediata, quando você realmente percebe que você está sendo arrogante. E isso, então, é inteligência. Então, temos aqui, né, apresentado para você mais esse detalhe importante, essa ideia importante de Krishnamurti, né, sobre a mente saudável, né? E aí ele vai falar sobre como que essa mente saudável vai se relacionar, como que ela vai agir, como que ela vai atuar no mundo através dos relacionamentos. Então ele diz: mas se você não põe sua casa em ordem, que é o seu relacionamento, se esta casa não está em ordem, então a sua sociedade não estará em ordem. Importante a gente fazer o trabalho, iniciar o trabalho pela nossa casa. A vida é um movimento no relacionamento. Não há escapatória disso. E ele diz: você é o dono da sua própria casa e é também o hóspede em sua casa, o que significa que você cuida e toma conta da sua casa. Você, né, falando da casa no sentido do autoconhecimento, né? Você não cuida de quem quer que esteja na casa porque você é um hóspede. Então, você deve fazer esse trabalho de autoconhecimento, fazer esse trabalho de autocuidado. E ele vai concluindo o que significa amar um outro. Relacionamento significa amar um outro, né? Amar uma outra pessoa no relacionamento. Então, onde existe verdadeiro amor, onde existe cuidado, não vai haver solidão, porque isso se baseia no relacionamento. Então, temos aqui a apresentação do nosso esquema de hoje, né, da aula 12 desse curso Krishnamurti e a Mente, baseado no livro A Mente Imensurável. Acompanhe o canal. Se você achou que o conteúdo é válido, curte para você estar recebendo esse conteúdo mais vezes, o conteúdo que a gente produz. E fica atento nas redes sociais, no @VitorMedita, para estar sempre sabendo de novos cursos. Além desse curso, nós teremos outros e você vai estar sempre bem informado. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.